Vamos falar de alguns dos principais casos de concordância verbal que aparecem nas provas, usando como modelo uma questão da Carlos Chagas, hoje mais claro, depois da vinheta. E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, amante da língua portuguesa, para você que está se preparando aqui junto comigo para a sua próxima prova de português. Caco Pena novamente aqui hoje falando com você mais uma vez sobre casos de concordância verbal. Então vamos lá, vamos para a questão da Carlos Chagas de 2018, questão recente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pausa o vídeo, faz a questão e volta aqui. E aí, já fez? Beleza? Cara, eu vou fazer fora de ordem para a gente começar com a questão assim que, a meu ver, foi a que as pessoas menos escolhem, né? Eu vou começar pela D. A D que não deve ter dado problema para você, pelo menos eu espero que não, porque é a concordância mais direta que a gente tem aí. As palavras estão sujeitas, né? Eu não poderia concordar no singular. Você viu a questão, ele quer saber em qual das alternativas eu também posso concordar no singular. Não que esteja errado no plural, mas que eu também posso fazer no singular, certo? E aí, cara, as palavras está sujeitas é algo que acredito que você não deve ter confundido. Então, beleza. Então, essa D, só para a gente já descartar. Vamos dar uma olhada na E. Da mesma forma, existem divergências inconciliáveis entre um industrial e um proprietário de terras. Caco, mas o verbo existir, não tem aquela história de ficar no singular? O verbo existir, não. Lembra, quem fica no singular é o verbo haver quando ele estiver com o sentido de existir. Então, se eu tivesse aí o verbo haver, de fato eu teria essa construção aí, tá? Da mesma forma, há divergências ou existem divergências. É o verbo haver quando tem o sentido de existir é impessoal. Aliás, o que significa esse negócio de é impessoal? Significa que não tem sujeito. Por isso que ele fica no singular. Cara, imagina, se o verbo vai para o plural, quando eu tenho algum elemento do sujeito que faça com que ele vá para o plural, em linhas gerais, quando o verbo não tem sujeito, ele não vai para o plural. Se quem determina o plural é o sujeito, não tem sujeito, não vai para o plural. Por isso que quando a gente fala em verbos impessoais, ou seja, verbos que não têm sujeito, por isso eles ficam sempre no singular. Então, se eu for fazer, aliás, uma análise sintática dessa estrutura que a gente tem aqui, se eu fosse considerar o verbo existir, divergências inconciliáveis é sujeito. Divergências existem. É simplesmente um caso de sujeito posposto, mas o verbo pluraliza com ele. Lembra, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Não é um cara fazendo ação, certo? Então, divergências existem, divergências é sujeito. Agora, aqui em cima não tem sujeito. Se não tem sujeito, o que eu faço? Bom, o fato de não ter sujeito, de ser impessoal, não significa que seja um verbo intransitivo. O verbo é transitivo direto, divergências é objeto direto. Beleza? Divergências inconciliáveis, o meu objeto direto. Fechou? Caco, mas espera, só porque eu mudei o verbo, eu mudo a função sintática do termo divergências? Cara, é o verbo que manda na oração. Por isso que não faz o menor sentido aquela macetologia de você começar uma análise sintática começando pelos tipos de sujeito. Eu não sei nem se tem sujeito na oração, cara. Não faz o menor sentido eu começar uma análise sintática encontrando sujeito. Eu tenho que começar por quê, então? Pelo verbo. É o verbo que vai me dizer até se vai ter sujeito ou não na oração. Beleza? Mas já sabemos que o verbo existir não pode ficar no singular, tá? Aqui foi eu só aproveitei a questão para te lembrar dessa questão aí, desse ponto do verbo haver. Um estudo muito aplicado fica inacessível para aqueles que não se dedicaram muito a ele. Cara, quem é o sujeito do verbo dedicar aí? O pronome relativo que? Aliás, vou deixar para você na descrição do vídeo o famoso vídeo, sempre falo dele aqui, desse vídeo em que eu falei de passo a passo da detecção da função sintática do pronome relativo. Tá? Mas aqui está bem simples, o que retoma o aqueles. Então, fica inacessível para aqueles. Aqueles não se dedicaram. Então, que, retomando o sujeito no plural, o verbo vai ficar no plural. Não daria para ficar no singular aí. Mais uma vez, o sujeito sintático é o que, mas ele se refere ao aqueles, então o verbo permanece no plural. Fechou?
Bom, as classes sociais e o número de denominadores comuns que nas sociedades de hoje podem unir as pessoas não são tão simples ou esquemáticos. Bem interessante essa sentença, porque às vezes o cara acerta a questão pelo motivo errado. E é sobre isso que eu quero falar. Aqui você tem que acertar pelo motivo certo. O gabarito nessa sequência é o que menos me importa, você já sabe disso. Importa que você entenda todos os itens e saiba o que está acontecendo. Por quê? Às vezes o cara olha para uma sentença dessa e fala assim, ah, beleza, aí eu tenho um sujeito composto. As classes sociais e o número de denominadores comuns. Então o verbo está no plural porque eu tenho um sujeito composto. Não é. O verbo poder não tem sujeito composto, não. Certo? Olha como que a gente tem a divisão dessa sentença. As classes sociais e o número de denominadores comuns que podem unir as pessoas. Esses dois elementos não são tão simples. Então, o sujeito composto é para o verbo ser. O verbo ser do não são tão simples tem como ele tem sujeito composto, né? Tem como dois núcleos as classes sociais e o número de denominadores comuns, sujeito composto para o verbo ser. Eu tenho o verbo poder em uma oração adjetiva restritiva, ou seja, uma oração que está dando uma informação justamente para os denominadores comuns. Quem, como eu ia falar aquela hora, quem podem unir as pessoas? Os denominadores comuns. Então, tem as classes sociais e os denominadores comuns que podem unir as pessoas. Caco, mas não poderia concordar com o número? Não, porque quem podem unir as pessoas, né? O número, são os denominadores comuns. Eles podem unir as pessoas. Para esse verbo ficar no singular, eu teria de ter o núcleo dele no singular, o que está retomando denominadores. Se fosse as classes sociais e o denominador comum, aí sim, e o denominador comum que pode unir as pessoas. Mas você vê que o fato de eu ter o número de, o termo, que é o pronome relativo que, com a estrutura que podem unir as pessoas, essa estrutura é uma adjetiva para denominadores comuns. Mais uma vez, cara, entra a análise sintática, entra a questão de perceber quem é o pronome relativo e, claro, a leitura do texto. A leitura do texto. Eu ver, quem une as pessoas? Os denominadores comuns entre elas, não um número, ok? As classes sociais, mais uma vez, e o número desses denominadores comuns que unem pessoas, isso tudo não são tão simples. Aí eu tenho o verbo no plural para os dois sujeitos. Ficou clara a estrutura sintática dessa sentença para você, cara? Eu espero que sim, porque são essas análises sintáticas que fazem a gente, de fato, aprofundar nossa percepção linguística. Beleza? Fechou? Bom, só falta uma, né? Tomara que essa resposta seja correta. A maioria das pessoas teriam dificuldade para defini-los com alguma precisão. Cara, lembra desse caso aí, com partitivos e coletivos. O que são partitivos? Palavras que indicam uma parte. A maioria, minoria, grande parte, pequena parte, um grupo, né? E coletivos, um bando, uma manada, uma cáfila, uma alcateia, enfim, por aí vai. O que acontece? Com essas palavras que indicam, normalmente aparecem com partitivos, o que vai acontecer? Se eu tiver uma determinação, uma especificação, vamos dizer, um adjunto no plural, o verbo pode concordar com o núcleo, que é o partitivo, ou pode concordar com o adjunto, pode concordar com a especificação. Significa que eu poderia fazer, a maioria das pessoas teria dificuldade? Poderia. Aliás, a concordância inicial, vamos dizer assim, seria até essa. Porque quando eu falo a maioria das pessoas, o núcleo do sujeito é maioria. A maioria das pessoas. O núcleo do sujeito é maioria. Então, posso, claro, concordar o verbo com o núcleo. A maioria das pessoas teria. Mas, mais uma vas como que as estruturas entram na linguagem? O uso. Então, começou, o uso foi aceitando termos em contextos de oralidade. Essa estrutura foi entrando, um gramático registrou, outro também, e pronto, ficou oficial, vamos dizer assim, então, na linguagem essa construção. Então hoje, cara, as duas são aceitas plenamente. Se eu tiver um termo no partitivo, a maioria, minoria, grande parte, pequena parte,
e tendo uma especificação no plural, o verbo pode concordar no singular com o núcleo ou com essa especificação. Beleza? O que ele queria na questão? Concordar no singular ou no plural? Já achamos. Caco, mas tudo bem, mas qual é mais certa? Não tem uma mais certa. As duas são igualmente aceitas. Dá uma olhada aqui, ó. Manchetes de jornal, por exemplo. Grupo de manifestantes protesta contra a TV Globo. Poderia ser protestam? Poderia. Poderia, porque eu tenho um partitivo e uma especificação no plural. O verbo poderia concordar com grupo ou com manifestantes. Metade dos eleitores prefere ser autônomo a ter emprego CLT. Eu entro nessa metade, aliás. Metade dos eleitores prefere, concordando com metade. Metade dos eleitores preferem, concordando com eleitores. Ah, Caco, então na mídia as pessoas preferem colocar no singular? Não, cara, eu estou mostrando 2 exemplos para você só. Às vezes eu mostro 2 exemplos e o cara já quer tirar uma conclusão generalizada. Tá aí um exemplo que foi para o plural. Ó. Grande parte dos atletas da seleção brasileira de cricket são de Poços de Caldas. Pronto, optou pelo plural. Cara, essa opção é estilística mesmo. Sabe? Se eu quero enfatizar que é metade ou se eu quero enfatizar a grande quantidade de eleitores, é uma questão sutil de ênfase que acaba acarretando uma diferença semântica aí. Mas é bem sutil, ok? Mas vai da estilística mesmo. Alguns jornais, alguns manuais de redação até orientam, mas aí é para manter uma padronização do jornal ou daquela mídia específica. Tá? Gramaticalmente, mais uma vez, se eu tenho um termo partitivo ou coletivo e tendo uma especificação no plural, claro, as duas concordâncias com núcleo ou com determinante são igualmente aceitas e igualmente formal. Tanto é que a Carlos Chagas, na prova da Câmara Legislativa, falou em qual alternativa, qual opção eu posso também concordar o verbo no singular sem que nenhuma outra modificação fosse feita na frase. No item A, eu poderia colocar o verbo no singular por motivos já explicados, beleza? Então é isso aí, cara. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E claro, treine no dia a dia, cara. Treine no dia a dia. Principalmente essas palavras, essas estruturas que podem ter 2 concordâncias. São muito importantes para provas, ok? Na sua redação, você escolhe aquela que para você é melhor. Mas você tem de conhecer as duas para numa prova saber identificar, mesmo que você não use, saber identificar qual está correta. Muito importante isso aí, beleza? Não se esquece então mais uma vez, deixa seu like, me acompanha nas redes sociais. Entrou já no grupo do Face? Já entrou? Entra lá, então, que tem bastantes informações, bastante coisa para você também no Instagram, enfim, tô te esperando em todo lugar, beleza? Até o próximo vídeo.